Saravá, jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo. Espero que todos estejam se cuidando. Não acreditem em flexibilização que venha junto com aglomerações ou descaso com as orientações médicas, as orientações sanitárias de uso de máscara, higienização das mãos. A coisa ainda está bastante grave, a Europa também já está passando pela segunda onda, então vamos ficar espertos. E hoje a gente vai falar de um assunto que sempre seduziu muito a esquerda, né? É um assunto que ele não só o conteúdo dele, mas como a estética dele, sempre foi muito caro à esquerda. A gente vai falar com o jornalista e escritor Flávio Tavares sobre um mito, né, para nós, que é Che Guevara, e os 2 livros que esse grande jornalista e escritor escreveu sobre esse nosso herói, né, o herói da esquerda, Che Guevara. Saravá, Flávio, bem-vindo ao Jogo de Damas. Muito obrigado, boa tarde a todos. Flávio, vou começar já jogando a bola no seu pé aí. O Che Guevara ele é um mito, né? Na verdade, antes eu tenho que introduzir os 2 livros, né? O Flávio tem 2 livros importantes sobre o Che, um de fotografias, que são Meus 13 Dias com o Che, que é um livro com fotos do Che, que o Flávio acompanhou o Che, e as explicações dessas fotos. E o outro são As 3 Mortes de Che Guevara, que é um livro que ele se aprofunda nas questões, né, que o Che levanta. Flávio, esse mito Che Guevara, ele perdura, né, muito tempo, como até chega a ser uma idolatria da esquerda pela coragem, pela história bonita, romantizada, né, da saga do Che junto ao Fidel, mas também ele assusta, né, muito a direita, né? A extrema-direita tem um pavor, né, do Che Guevara, embora adore comprar uma camiseta de Che Guevara, que é pop. Queria que você falasse um pouquinho desse mito Che Guevara para a gente. Um mito que eu conheci carnalmente, pessoalmente. Eu passei 13 dias ao lado do Che Guevara em Punta del Este, na Conferência Interamericana, em 1961, 4 meses depois da fracassada invasão de Cuba, patrocinada pelos Estados Unidos, em março, abril daquele ano, 1961. Quando o mito Che Guevara emerge para o mundo através daquela conferência. Até então, ele era uma figura idolatrada em Cuba, tido apenas como um herói, e um herói guerrilheiro, um estrategista militar, ainda que de formação médica. O Che Guevara era médico, o infectologista faria muita falta agora nesse momento da pandemia. Mas, como dizia o Sartre, ele não era apenas um pensador e um intelectual ou um guerrilheiro, mas era a figura mais completa da nossa época. Isso disse o Sartre, o Jean-Paul Sartre, quando da morte do Che Guevara, quando da execução do Che Guevara. E, bom, isso então fez com que eu escrevesse sobre o Che, que eu achei que a minha linha de escritor é memorialística, mas achei que era fundamental mostrar exemplos concretos do Che Guevara. E, além disso, além do que eu vi, eu observei e o retratei fotograficamente em 1961. Eu, depois da morte do Che, eu praticamente entrei no mar do Che Guevara, da vida do Che Guevara, e falei inclusive com um dos entrevistei longamente em Paris, na Vie Juif, um cubano, o Benigno, comandante Benigno, que tinha lutado com Che Guevara em Sierra Maestra, em Cuba, depois no Congo, depois na Bolívia. E foi um dos poucos sobreviventes, dos 6 sobreviventes da guerrilha do Che na Bolívia. Bom,
E nessa época que eu entrevistei, ele era exilado, mas isso é um outro problema, vamos tratar mais tarde. Ele era um exilado em Paris. Vivia uma vida espartana, paupérrima, e ele que me abre a mente para explicar por que o Che vai numa aventura, uma aventura aventuresca, vale o pleonasmo, ao Congo, quase em fuga, e depois vai também, depois do fracasso no Congo, não dele, mas dos congoleses, mais do que tudo, que tentavam se libertar do colonialismo da Bélgica. Depois ele vai também, assim, numa improvisação absoluta, à Bolívia, onde ele se imola. O Che não morreu, o Che se imolou. O Che, nesse aspecto, na fraseologia cristã do Ocidente, ele é uma espécie de Cristo, sacrificado por uma ideia, por uma visão de mundo, viu? Por uma visão de mundo e combatido por ela. A visão do homem novo, que ele... O Che não era um político. Existe muita gente que vê o Che como um político. Não, ele não era um político. Pelo contrário, ele não queria o triunfo, ele queria a mudança da sociedade, a mudança do ser humano, através do trabalho, através da solidariedade e da visão de mundo. Viu? É o homem novo, como ele diz em todos os seus escritos. E, além do mais, o que me chama a atenção no Che Guevara é a sua capacidade de escritor. Escritor, sim, porque ele tem um livrinho, quando ele aos 20 e poucos anos, recém-formado em medicina, ele percorre a América Latina em motocicleta. É um livrinho maravilhoso. Viu? A grande experiência dele com a América indígena, com a cultura indígena da América Latina, quando ele visita, passa pelo Peru, pela Bolívia, e engraçado que ele não chega ao Brasil, ele só não passa pelo Brasil, ele vê na Colômbia, ele vê o Brasil do outro lado da fronteira, mas nunca chega a entrar no Brasil. Ainda que Porto Alegre fosse a primeira cidade estrangeira que ele conheceu, ainda como estudante de medicina, os estudantes de medicina na Argentina se desempenhavam como enfermeiro nos barcos mercantes, e ele conhece Porto Alegre em 1951 ou 52, se não me engano, a bordo de um barco que traz trigo da Argentina, e de Porto Alegre a Buenos Aires leva madeira, pinho. Viu? E ele fica 2, 3 dias em Porto Alegre, praticamente recluso no barco, viu? Mas conhece a primeira cidade fora do país natal que ele conhece é Porto Alegre. Quem me conta isso, quem me contou esses detalhes e que fez com que eu me aproximasse pessoalmente dele em Punta del Este, foi a mãe dele, que visitou o Rio Grande do Sul, visitou o Brasil uns meses antes da Conferência de Punta del Este, em 1961, numa peregrinação para propaganda da Revolução Cubana. A Revolução Cubana, que hoje entrou por caminhos diferentes, diversos e até contraditórios, mas foi o grande apanágio, a grande visão, a grande meta não da esquerda, da juventude latino-americana, viu? Da juventude latino-americana. Os jovens e os não jovens também se apaixonavam pelo Che, que era uma figura apaixonante. Em Punta del Este, as edecanes, que seriam as recepcionistas da conferência, eram todas das altas famílias da oligarquia uruguaia. Naquela época ainda era um país próspero, não decadente como hoje. E se apaixonavam pelo Che, pelo porte altivo, tá entendendo? Pelo homem bonito, que, sob certos aspectos, tinha momentos que ele se parecia ao Cantinflas, que era o grande ator cômico mexicano da época, que hoje quase ninguém conhece. Tinha uns olhinhos assim meio orientais, mas tinha aquele porte altivo, sem arrogância,
né? Que eu lembro nos meus livros esse detalhe, nas fotografias que dele fiz. Fiz 62 fotografias do Che Guevara numa época em que não havia celular como hoje, que se fotografa tudo, se fotografa uma flor ou um cachorrinho. Viu? O filme era uma coisa caríssima, e tinha um processo longo de revelação, etc. Não era como hoje, que todo mundo bate fotografia, o tal de selfie, né? Que é a própria fotografia, seria o autorretrato. Bom, esse é o homem que eu retrato nos meus livros, nos 2 livros. Deixa eu te perguntar uma coisa, Flávio. Você falou uma coisa muito importante da juventude latino-americana, né? É bom que a gente contextualize. O Che, ele viveu numa época que a América Latina, na verdade, ela era absolutamente quintal, literalmente o quintal norte-americano, né? Era na América Latina que eram feitas as experiências ditatoriais, era onde se faziam os domínios, como a Europa fez em grande parte da África, né? Nós éramos aqui o quintal dos norte-americanos e o movimento bolivariano surgiu nesse intuito, né? E, obviamente, seduzia os jovens. Esse mito, Che, ele perdura para as pessoas que já não são mais tão jovens, né? E não é o mito da conquista, porque ele foi imolado, como você disse, né? Ele morreu, Cuba foi por outros caminhos, né? Buscou outros caminhos que não aqueles do momento da Revolução, enfim. Como é que esse mito persiste hoje? Como é que se existe ainda no imaginário revolucionário da esquerda? Como é que persiste esse Che hoje? Bom, os verdadeiros mitos sempre surgem do sacrifício pessoal, no caso. É o caso de Cristo, que é o caso do Che Guevara. Quem pode imaginar o Che Guevara ou até Cristo tratado com antibióticos, morrendo numa cama, velho, idoso? Viu? Não, o mito parte do sacrifício da juventude, no caso da imolação, ou seja, o entregar-se para a morte, sabendo que o exemplo é mais perdurável, perdura mais, dura mais do que a própria vida. Viu? Agora, eu hoje acho que na sociedade de consumo atual, nessa avalanche da sociedade de consumo, consumimos quinquilharias todo dia, desde as quinquilharias que nos dá a televisão até o que nos dão os mercados, os supermercados ou as lojas. Nada persiste, nada perdura. Eu acho que os mitos se apagam. Mas até poucos anos atrás, o Che Guevara havia sido também absorvido pela sociedade de consumo, mas no aspecto de demonstração, ou até de exibição. As camisetas do Che, que hoje são cada vez menos, mas a nossa geração, eu e a tua, ainda vimos isso muito, todo mundo com camiseta do Che Guevara, até os que não sabiam direito quem era o Che Guevara, né? Independentemente da opção política, ser de esquerda. Eu acho que o Che Guevara, como mito, superou tudo isso, né? Superou a esquerda, superou as opções políticas e ideológicas. Eu não sei exatamente se era isso que tu queria perguntar. Não, era isso mesmo. Agora eu queria saber sobre esse título, As Três Mortes, do Che Guevara, que você contasse para a gente um pouquinho do que se trata, quais são essas três mortes do Che. Eu pesquisei muitíssimo para chegar a essa conclusão, que o Che tinha morrido 3 vezes. Viu? Primeiro em Cuba, quando a Revolução, naquele país pequeno, monocultor, uma ilha pequena, não é nem sequer a Inglaterra, né? Monocultor, que sempre foi o quintal, o
ou mais até o cemitério de ossos nos Estados Unidos, viu? Que vivia da prostituição e do turismo, do carnaval prostituído e da prostituição em si. Do jogo também, né? Do jogo, né? Hein? Tinha os cassinos também, né? Tinha os Sim, cassinos. sim, e do jogo, exatamente. E do jogo, ou seja, vivia disso. Então, era impossível, então, o Che não entendeu disso porque o mito está sempre acima da época. Não entendeu que era impossível fazer de um país pequeno um exemplo de nova sociedade, de novo homem. Que o Che buscava intrinsecamente o ser humano, mudar o ser humano através da solidariedade, do trabalho e da compreensão. Nesse aspecto, ele era até muito mais cristão primitivo do que marxista. Está entendendo? Ele, que era um marxista, escreveu até sobre a dialética marxista, mas ele, no fundo, era um cristão primitivo, nesse aspecto da bondade. Bom, e isso desaparece em Cuba a partir do terceiro, quarto ano da Revolução. Começa a desaparecer, por quê? Porque Cuba entra na modelagem soviética, da União Soviética, porque na Guerra Fria daquela época, ela só pode recorrer com a agressão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos chegaram a invadir Cuba, viu? Com cerca de 1.500 homens treinados pelo Pentágono, treinados pela CIA, todos cubanos. Tem um filme muito interessante, como é que é? Os 10 dias, né? Tem um filme muito interessante sobre essa invasão. Isso. Eu não me lembro o nome do filme agora. Houve documentários na época também sobre isso. Bom, e durante 15 dias se pensou que Cuba cairia, que a revolução chegaria ao fim. Então, a primeira morte do Che é quando ele não pode mais desenvolver em Cuba a prática da sua teoria sobre o homem novo do trabalho voluntário, do que era recompensado por estímulos morais, não materiais. E isso é difícil, nós temos que abandonar quase algo meio inerente ao ser humano, que as pessoas querem ter coisas hoje. E esse desapego, por isso que eu digo que é quase uma visão espiritual do ser humano. Bom, e quando ele não pode levar adiante isso, porque Cuba tinha adotado o modelo soviético como uma forma de se salvar da agressão dos Estados Unidos, Cuba até eu acho que não tinha outro caminho. Naquele momento. Hoje seria diferente. Mas naquele momento da Guerra Fria, e além disso, havia uma disputa dentro do bloco socialista, dentro do bloco comunista, entre a China e a União Soviética. E o Che Guevara, naquele momento, era muito mais pró-China do que pró-União Soviética. A China era aberta. Até porque teve um embargo, né? Teve um embargo norte-americano. Eles precisavam da União Soviética, de alguma forma, né? Sim, que persiste até hoje. Persiste até hoje. E que começou quando os cubanos, quando a Revolução Cubana nacionalizou as grandes empresas norte-americanas que eram exportadoras de frutos em toda a América Central, a United Fruit, que era um monopólio da exportação mundial da banana e outras frutas que são caríssimas na Europa inteira e nos Estados Unidos também. Bom, é um grande comércio bom, pegavam até o açúcar cubano. O açúcar cubano produzido em Cuba deixava grandes lucros e grandes dividendos para os norte-americanos. Foi a reforma agrária
é que leva os Estados Unidos se oporem, a começarem a se opor a Cuba. Bom, então ele não, num determinado momento, Cuba faz a opção pelo modelo soviético, é mantido, inclusive, pela União Soviética, não só com aporte de petróleo, mas com aportes em dólares. Eu dizia umas cifras astronômicas que a União Soviética gastava em Cuba para ajudar a manter Cuba, para ajudar no orçamento de Cuba. Então, foi a primeira morte do Che Guevara, como eu digo, foi o disparo em Cuba. Bom, em função da posição dele, ele começa a ser apertado para sair de Cuba. Mas só que entre ele e o Fidel Castro havia mais do que uma amizade, havia um amor profundo nascido no exílio. Só quem esteve exilado, como eu, sabe o que é isso, a amizade e o conhecimento que nasce do exílio, longe da pátria. Nasce no México, quando eles são, inclusive, presos, porque eles estão preparando um grupo armado para chegar em Cuba, invadir Cuba, ou seja, retornar a Cuba, e o Che Guevara vai junto como médico. Mas lá se revela um grande estrategista militar, em Cuba. Bom, então, foi a primeira morte do Che Guevara quando ele não consegue implantar a visão de mundo que ele tinha, a visão de sociedade, mais do que de mundo, a visão de sociedade. A sociedade do homem novo e do homem com estímulos morais não materiais. Ele dizia que ter estímulos materiais não era muito diferente da situação do capitalismo, e ele queria algo novo, ele pensava em algo novo. Ele, ainda que fosse um marxista, mas ele se diferenciava muito do político de esquerda, socialista ou comunista, porque ele é o fundo, o âmago, a profundeza do ser humano. Bom, a segunda morte é quando ele vai ao Congo, praticamente em fuga de Cuba, com muito dinheiro que Fidel lhe dá, apesar de todas as agruras dos cubanos, mas o Fidel financia a ida dele com outros. Chegou a haver 200 cubanos na guerrilha de libertação do Congo belga, mas depois, por pressão da União Soviética, a Tanzânia e outros países que haviam apoiado o movimento do Che Guevara pedem a retirada de todas as tropas estrangeiras da África, a União Pan-Africana. E ele é obrigado praticamente a sair numa saída, num recuo que ele mesmo chama de inglório. E dali já não volta a Cuba, a não ser como uma espécie de visitante fugitivo, fica incógnito em Cuba alguns meses, sem falar com ninguém, a não ser com um pequeno grupo restrito que o acompanha até a Bolívia. Ou seja, o Che Guevara está em fuga, de fato, porque a pressão soviética não permite que ele fique em Cuba, até porque ele tinha assumido uma posição na divisão na divisão do chamado Movimento Comunista Internacional. Ele tinha apoiado a posição dos chineses, que lutavam, que pregavam a revolução permanente, uma coisa assim mais ou extensiva, a revolução extensiva, não a formação de um Estado socialista ou similar, sabe? Aí ele vai para a Bolívia, onde ele chega sem nenhuma infraestrutura. O Che Guevara era um estudioso permanente. Ele começa a estudar quechua, porque no interior da Bolívia se fala quechua e aimara,
são as duas línguas indígenas. Bolívia é um país indígena. Bom, e o dirigente do Partido Comunista Boliviano, o Mário Monge, compra com dinheiro de Cuba uma área para eles se estabelecerem na única região onde não se fala quechua, na única região guarani da Bolívia, uma região relativamente próxima ao Brasil, relativamente próximo, perto de Santa Cruz de la Sierra, que é uma cidade muito conhecida na Bolívia, próxima ao Brasil também. Ou seja, ele chega lá e não é nem sequer entendido pelas pessoas que não falam quechua, nem aimara, nem espanhol. Entendeu? Aí é que eu digo que foi a terceira morte dele, antes mesmo dele ser morto, dele ser executado. O Che foi feito prisioneiro porque ele recebe um tiro no pé numa batalha contra 500 Rangers treinados nos moldes dos soldados americanos que combatiam no Vietnã, e porque os bolivianos tinham aumentado para os Estados Unidos, na propaganda, o número de guerrilheiros, dizendo que havia vietnamitas, até vietnamitas juntos. Tá? Bom, não, o Che sempre teve um número pequeno, reduzido. No final, ele chega a 20 homens, né, querendo fazer uma revolução, que seria uma revolução continental, né, com 20 homens. Ou seja, então, ele é executado, preso, que ele perde a arma ao dar um salto de uma pedra a outra, quando cercado por 500 Rangers, que 3 deles conseguem escapar e se juntam a outros 3, são 6 sobreviventes da guerrilha. Mas ele é preso e executado depois. E durante anos persistiu a ideia de que ele tinha sido preso, que ele tinha sido morto em combate. Quando anos depois, 19 anos depois, um cubano que era da ala militar da CIA norte-americana, da Central de Inteligência, Agência Central de Espionagem dos Estados Unidos, mostra ao mundo uma fotografia do Che Guevara, quase desfeito, quase não sendo uma outra figura. Durante anos persistiu a ideia de que o Che tinha morrido em combate. Foi uma das grandes mentiras históricas. Uhum. Não, ele foi morto como prisioneiro, o que é terrível, que não se mata o prisioneiro. Né? Claro, claro. A convenção, né, a Convenção de Genebra provavelmente condena esse tipo de... Foi um assassinato, na verdade, né? Provavelmente ele foi torturado, né? Enfim. Flávio, a gente está indo para o encerramento. Eu queria que você nos desse uma visão, que é muito interessante, né? A gente ouvir a história de, principalmente você que esteve ali junto, né? De uma figura tão gigantesca para a história mundial. Como é que você está vendo hoje? A gente não tem mais esses mitos e estamos sofrendo, na verdade, a falta, não de mitos, porque a gente não quer mitos, na verdade, mas a gente queria esse tipo de impulso, né? De crença, de ideologia realmente que enfim... Lutar por uma causa. Que acreditasse em alguma coisa, né? Acho que falta... Eu acho que o grande problema hoje é essa inundação da sociedade de consumo, como eu digo, das quinquilharias da sociedade de consumo. As pessoas deixaram de ter ideias e com isso perderam a solidariedade, a visão da solidariedade, do amor ao próximo. Vou dizer uma coisa aqui que é evangélica, né? Dos evangelhos cristãos, coisa dos cristãos primitivos. Nós perdemos isso, a ideia da solidariedade
não desapareceu. E eu acho que esse é o grande problema. Vemos a situação brasileira de hoje. Nós temos alguém que teve uma votação expressiva, tão expressiva que chegou a presidente da República, através de uma pregação de violência. O presidente da República atual pregou na campanha eleitoral a violência, não a solidariedade, não o entendimento, não a solução dos problemas. Eu acho que a violência é propagada por todos os meios de comunicação, principalmente através da televisão. Os jogos eletrônicos, os videogames, como dizem em inglês, tem sempre um mata-mata, tá entendendo? Um matando o outro. Isso vai formando uma mentalidade infantil que depois se extravasa e se amplia na idade adulta. Viu? Eu acho que essa pregação constante de violência que nós assimilamos, infelizmente que nós assimilamos, viu? É responsável por toda essa confusão do mundo atual. Há uma confusão no mundo atual. Não confusão até na economia. Todo mundo engana todo mundo. Viu? A gasolina está adulterada. Viu? O leite está adulterado. Houve uma coisa aqui no Rio Grande do Sul, que não sei se estendeu a São Paulo e outros pontos do país, que adulteraram o leite. Hoje o meu sistema de mensagem WhatsApp foi clonado e a pessoa está pedindo dinheiro em meu nome para várias pessoas. Isso é comuníssimo, exatamente, é muito comum. Pessoas pedem dinheiro em nome de outros, mas dão a conta própria, ou uma conta que eles próprios manejam. Ou seja, o engano e a desfaçatez dominam hoje nesse salve-se quem puder. Nós estamos numa guerra entre nós próprios, uma guerra não declarada, mas real, concreta, viu? Em que nós somos todos inimigos um do outro. Viu? Então, essa guerra não nos salva de nada, pelo contrário, nós nos afundamos nela como num pântano, como se atravessássemos um pântano. Eu costumo dizer que não adianta nada vencer o Bolsonaro, porque o grande inimigo é o bolsonarismo, né? Essa mentalidade bolsonarista. Eu queria agradecer a tua participação, a gente está encerrando aqui o programa, agradecendo imensamente a tua participação, preciosíssima, trazendo um pouco de história para a gente, história de quem esteve presente em um momento histórico tão significativo. Queria agradecer a tua disponibilidade aqui com o Jogo de Damas, convidar todo mundo para assinar esse canal, Jogo de Damas JDD, não deixe de assinar no YouTube e no Facebook, e convidar as pessoas a adquirirem o livro do Flávio Tavares, Meus 13 Dias com Che, o livro de fotos, e As 3 Mortes de Che Guevara, que é um livro que ele relata essas 3 mortes que ele resumiu aqui no nosso programa. Flávio, muito obrigada. Saravá para você. Eu que agradeço a todos vocês e a ti principalmente. Muito obrigado. Obrigada. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura